Quando então começar, bom, com o marketing da exposição dentro e fora do campo, judeus no futebol carioca, é um enorme prazer, de ser eu professor, escritor, jornalista, acadêmico imortal, Arnaldo Nispier, que vai compartilhar conosco, um pouco da sua experiência de atleta, de educador, a relação entre um e o outro. A palestra vai ser conduzida junto com a Paula Ribeiro, nossa diretora de pesquisa. Então eu só peço para quem estiver aí com o celular ligado, que deve ser todo mundo, só colocar no silencioso. A gente está gravando essa palestra, depois vai para o YouTube. Então, sem mais delongas, Paula. Ah, uhum. Ah, faço aqui. Faço aqui? Ele botou aqui. Boa tarde, professor Arnaldo. Muito obrigada pela sua Arnaldo. participação. Vou fazer uma muito mini biografia, da sua vida e trajetória, tá, para a gente poder deixar registrado. É com grande satisfação receber hoje o professor, escritor, jornalista e acadêmico Arnaldo Nisquier. Nascido no Rio de Janeiro, carioca, em 1935, Arnaldo Nisquier construiu uma trajetória que reúne educação, cultura, comunicação e vida pública. Doutor em Educação pela UERJ, foi professor da universidade, secretário de Estado de Ciência e Tecnologia da então Guanabara, secretário de Educação e Cultura do Rio e membro da Academia Brasileira de Letras desde 1984, instituição que presidiu nos anos de 1998 e 1999. Sua história também passa pelo esporte e pelo jornalismo, onde iniciou sua carreira ainda jovem, com a atuação no esporte, colaborando com publicações como Última Hora e Manchete Esportiva. Essa ligação com o futebol e com a imprensa dialoga diretamente com a exposição, hoje sediada no Museu Judaico do Rio de Janeiro, Dentro e Fora do Campo, Judeus no Futebol Carioca, que busca revelar histórias de judeus que participaram da construção da identidade esportiva e cultural da cidade do Rio. Hoje teremos a oportunidade de ouvir um pouco sobre o seu lado não tão conhecido, e a gente está muito curioso para poder te ouvir um pouco, conhecido de esportista, com passagem inclusive pelo América Futebol Clube. Seja bem-vindo, professor Arnaldo Nisquier. Deixa eu ver, vai. É, então, professor, eu pensei, eu fiz um pequeno roteiro de algumas perguntas que eu gostaria que a gente pudesse conversar, é um bate-papo praticamente. Depois, se você permitir, a gente pode abrir para o pessoal fazer Claro, perguntas para claro, você, tá bom? claro. Então, vamos começar de um comecinho, que é contar um pouquinho sobre a sua origem familiar. De onde, se você é carioca, de onde são seus pais, o nome dos pais e dos avós. O que você conhece um pouquinho dessa origem, quando vieram para o Brasil, se você puder compartilhar um pouco conosco. Tá Tá ligado? ligado? Posso. Bem, os meus pais são naturais da Polônia. São judeus, eram judeus poloneses, a ambos infelizmente falecidos. O nome deles, por favor. A minha mãe se chamava Fanny Nichiev Freidler, era dona de casa, não tinha uma profissão a se assinalar. O meu pai também era de Ostróviec, de uma família de comerciantes. E ele, comerciante, veio para o Brasil, tentar a vida e fugir do nazismo, porque, num dado momento, o medo da família era de entrar na lista dos que foram assassinados no Holocausto.
Assim, eu perdi vários tios, irmãos do meu pai, parentes da minha mãe, e foi uma decisão que o meu tio mais velho, Jacó Nisquier, tomou em primeiro lugar. Ele soube que no Brasil as oportunidades eram maiores e melhores, e ele então veio para o Brasil, onde disseram a ele que para conseguir trabalhar era melhor que fosse um serviço público. E para trabalhar, fazer concurso, ele precisava ter uma profissão registrada. Então, o meu tio Jacó, bonito, alto, parrudo, ele foi ser mata-mosquito, a profissão pública que facilitou mais o acesso dele, a vida dele, foi essa, de mata-mosquito. Que ano, mais ou menos, você sabe, Arnaldo? 1930 e poucos. Uhum. Foi na década de entre 30 e 40. Uhum. E nessa condição, ele fez concurso para a Marinha Mercante e se tornou comandante da Marinha Mercante. E foi um sucesso, porque ele era um homem muito bonito, muito alto, forte, e passou a ser chamado e conhecido como comandante Jacó Nisquier. Assim, ele conheceu o mundo, porque viajou pelo Lloyd brasileiro para muitos lugares e se tornou no Brasil uma figura importante do Lloyd brasileiro. Num dado momento, tinha sobrado na Polônia, em Ostróvias, o mais novo dos irmãos, que era o meu tio Moisés. Então, o meu pai, com os parcos recursos de que dispunha, ele juntou o que pôde para trazer o tio Moisés para o Brasil, o que acabou acontecendo com sucesso. E esse tio Moisés, primeiro se ocupou do comércio, era vendedor de iguarias, né? Mas vejam vocês o que é a força de vontade. Ele estudava de noite, comia na minha casa, servido pela minha mãe nas refeições. Tio Moisés acabou entrando para a medicina e se tornou um médico conhecido, famoso e querido.
Ele era muito querido, ele era uma figura simpática. Então, num dado momento, na década de 40, tinha da família Nisquier o meu pai, que era comerciante, o tio Jacó, que era o famoso comandante Nisquier, e eles compunham, eles eram muito unidos, todos, natural, né? E compunham um quadro familiar muito homogêneo e muito bonito do ponto de vista da família. Era uma família unida e trabalhava sempre em conjunto. A família morava em que bairro, professor? Você saberia dizer? Você nasceu também em que bairro? Tem. A primeira moradia foi na Abolição, numa vila na rua Fernão Cardim, onde eu nasci. Era na Abolição. Eu e a minha irmã, Raquel, que graças a Deus está viva, e é uma médica muito conceituada no Hospital dos Servidores do Estado. Os outros foram falecendo ao longo do tempo, o que era algo inevitável, mas, de toda maneira, eu quero assinalar, em liberdade. Não havia mais aquela opressão de uma perseguição racial da qual todos haviam fugido na Polônia, mas que vitimou muitos outros familiares que ainda existiam e que padeceram do nazismo famigerado que chegou à Polônia de uma maneira extremamente desagradável. No bairro da Abolição tinha uma pequena comunidade judaica? Havia, um Todos, grupo de todos, judeus da cultura ou religiosidade ou escola? todos Como é com o que era? mesmo propósito de se libertar do nazismo. Todos querendo sobreviver, todos procurando trabalho a todo pano e conseguindo fazer com que as suas atividades predominassem e eles pudessem ter uma sobrevida num país democrático, como era e sempre foi o Brasil, a despeito das crises conhecidas, não é? Nós tivemos, não foi um trabalho contínuo de democracia, porque houve, na época do Getúlio, houve muita coisa desagradável, muita perseguição e, evidente, que nós todos, nós judeus, padecemos disso.
E a vida um pouco da sua infância no abolição e de que forma a família mantinha tradições, judaicas na cidade do Rio de Janeiro naquela época? Havia uma pequena sinagoga, da qual eu me lembro e que meus pais frequentavam. Mas nos feriados religiosos, que nós sempre respeitamos, Yom Kippur, sempre respeitamos, nós nos deslocávamos para Tijuca, onde a comunidade era maior e tinha algumas sinagogas que já então se pensava na existência de 2 tipos de judeus: os judeus Ashkenazim, oriundos da Europa, e os judeus Sefaradim. sefaradim, que eram oriundos de países africanos e que respeitavam os costumes da época. Então, o trabalho começou na abolição, Uhum. mas ganhou força na Tijuca, para onde o meu pai se mudou depois de uma breve temporada de 2 anos em São Paulo. Uhum. Alguém disse para ele que para ficar rico no Brasil tinha que ser em São Paulo. Uhum. Ele pegou a família toda, botou num trem, que eu me lembro, da viagem, e fomos para São Paulo, morar no Jardim Paulista, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 3196. Que memória, né? Me lembro A até do memória do nome. número. Vivemos 2 anos em São Paulo. Eu me tornei torcedor do Corinthians, mas com brevidade, porque eu era fluminense. Quando garoto, eu torcia pelo Fluminense. Por que o Fluminense? Tinha alguém na família? Foi influenciado por algum A amigo? família era tricolor. A família era tricolor. Eu torcia freneticamente pelo Fluminense. Mas de Na frequentar o escola. estádio das Laranjeiras, vocês iam? Não tinha dinheiro para passagem, para comprar as viagens. Eu era tricolor de coração. E assim nós fomos para São Paulo, todos. A experiência não deu certo, além do fracasso comercial. São Paulo era um frio monumental. E eu tive, o que estou padecendo até hoje, problemas de reumatismo nas pernas. Então, fiquei 2 anos em São Paulo, mas aí um exame médico bem orientado levou o meu pai a concluir que tinha que voltar para o Rio. Então, da mesma forma
pobre, mas honrada. Voltamos de trem à Central do Brasil para o Rio de Janeiro, onde o meu irmão, um dos mais velhos, eu tinha três irmãos nascidos em Ostróvias. Três irmãos eram poloneses. Você pode falar o nome deles, por favor, professor? Júlio, o Odilon e o Silvio. Eles voltaram de São Paulo para o Rio, menos o Odilon, que fez concurso para o Banco do Brasil e se tornou um funcionário muito ativo, muito querido do Banco do Brasil, o Odilon. Era, na verdade, o irmão que cuidava mais da gente, e tinha um carinho pelos dois menores. Nós somos 5, né? Os dois menores eram eu e a minha irmã Raquel, médica ilustre e muito querida. Vocês falavam que língua em casa, professor? Ídis com muita ênfase, e meus pais aprenderam o português, porque, sobretudo, meu pai era vendedor e adquiriu aquela lábia Carioca. bem brasileira, e nós passamos a falar português com toda tranquilidade. O senhor pode contar um pouquinho para a gente agora em relação à sua escolaridade, à sua formação acadêmica? Que escola você estudou? Como é que começou a surgir um interesse por uma profissão de futuro? Como é que foi essa trajetória Olha, acadêmica? a família toda é fascinada por educação. Uhum. A família toda, sem exceção. Eu, particularmente, meus irmãos mais velhos também, nós estudamos em escola pública, todos. Eu escolhi, quando eu morava na abolição, uma escola pública que eu já tinha idade para frequentar. A escola se chamava 19 Canadá, que ficava no Riachuelo. Foi a minha primeira escola. Escola Estadual 19 Canadá. Depois, a vida evoluiu, não é? Uhum. E nós fomos para São Paulo. Em São Paulo, Grupo Escolar Rodrigues Alves, uma escola que existe até hoje. A gente passa por lá, está lá a escola, as mesmas cores, a mesma estrutura, dá uma saudade danada. Então, tem uma particularidade, se vocês me permitam dizer, eu sempre fui primeiro aluno da turma. Não houve exceção, não houve ano em que bateu na trave, nada disso.
eu sempre fui o primeiro aluno da turma, das escolas todas que frequentei. Isso até a idade adulta. Foi uma doença que ficou marcada na minha vida. Então, você queria... Então, quando vocês voltam para o Rio, você vai estudar em que escola? Aí começou uma outra vida e é onde entra o América. Então vamos falar agora um pouco de esporte. Como é que você conciliava essa vida escolar e como atleta? Então conta agora um pouquinho para a gente, por favor. O meu irmão Odilon ficou no Rio, porque ele era funcionário do Banco do Brasil, não podia se mudar. Ele escolheu um apartamento na Rua Doc Lobo, nos anos 60, quinto andar. E nos mudamos todos para esse endereço. Como tijucano, então meu pai tinha que escolher a escola para onde a garotada iria. E ele foi primeiro ao Instituto Lafayette, porque era o mais perto de casa. Levou um susto com o preço das mensalidades. Depois ele foi ao Colégio Vera Cruz. Lá ele se sentiu mais confortável, o preço da mensalidade era mais razoável, e ele transferiu todo mundo para o Colégio Vera Cruz, que depois foi dirigido pelo Celso Lisboa, muito conhecido. Então, no Colégio Vera Cruz, eu fiz todo o ginásio e todo o científico, morando ali perto. Há uma curiosidade: do terceiro para o quarto ano ginasial, a minha média global foi 9,4. Eu passei com 10 em várias matérias. E não passei mais do que com 9,4, porque o professor de canto era estranho. E ele, no canto orfeônico, ele me deu 8. Mandou eu cantar uma estrofe do hino à bandeira e não gostou de alguma coisa e me deu 8. Então, num elenco de 10, aparece um 8, atrapalha. E foi por isso que eu fiquei com a média global de 9,4, a maior da minha vida. Depois da carreira toda, a nota maior foi a do terceiro para o quarto ano ginasial. Mas como é que o América entra, então, na sua vida naquela época? O América Futebol Clube. Uma boa pergunta. Porque eu morava quase na esquina da Rua Campos Sales. O apartamento, o edifício, era quase na esquina da Campos Sales. Então, um amigo muito querido, Paulo Fabião, amigo de rua,
da Rua Manuel Leitão. Ele disse: "Você não quer nadar pelo América? Eles estão aceitando sócios atletas." Eu digo: "Uma boa ideia." Eu não sabia nadar, mas apareceu um compadre e eu fui com ele para o América, para a piscina de 20 metros, mas uma atividade muito querida. Então eu fui nadar no América como sócio atleta. Não tinha dinheiro para pagar o clube. Daí, eu tive um problema no ouvido, eczema. Não podia mais nadar, porque fazia mal. Então eu tive que, por ordem médica, me dedicar nas horas do esporte a esportes terrestres, basquete, vôlei, futebol. Futebol eu praticava no colégio. Eu já era um bom atleta no Colégio Veracruz. Jogava em que posição? Ponta esquerda. Eu sou canhoto de perna. De mão, não. Então, avancei no esporte, ganhei durante 3 anos de prática de natação, nado livre. Eu ganhei 56 medalhas. São bonitas, eu guardo com muito carinho e mostro só para pessoas queridas. Tem 56 medalhas. E aí, a vontade de praticar esporte foi se ampliando e eu passei a jogar também vôlei e disputei um campeonato carioca como levantador de um compridão chamado Wilson. Eu levantava para ele e ele cortava. Aí comecei a jogar basquete. Durante 3 anos eu fui juvenil do América. Eu tinha 15 anos, 16 anos, então pratiquei, tive algumas vitórias, algumas derrotas. E, enquanto isso, também jogava futebol de campo no América, onde eu fui amigo querido do Zagallo. O Zagallo, pouca gente sabe, ele nasceu no esporte naquela região. Rua Gonçalves Crespo, a mulher dele era natural da Rua Gonçalves Crespo. E ele é 4 anos mais velho do que eu, mas eu me tornei muito amigo dele e ele reconhecia isso. Então, nós jogávamos pelada na Barra da Tijuca, nas areias da Barra. Domingo,
alguém tinha carro, 1, 2, levava todo mundo para a Barra para jogar futebol lá. E eu era considerado um bom ponta-esquerda, para onde o Zagallo foi. Então tem um jornalista, Uhum. até meu amigo, o João Máximo, ele espalha que o Zagallo foi embora para o Flamengo com medo da ascensão de um jovem atleta, Arnaldo, que estava emergindo, e ele, com medo, foi embora para o Flamengo. Não é bem verdade. Ele não tinha medo de nada. Mas aconteceu. Quem eram, assim, você tinha ídolo já naquela época de jogadores de futebol? Ídolos era o Zizinho. O Zizinho do Flamengo era uma atração minha monumental. E outros foram aparecendo, porque tinha álbum de figurinha, e esses álbuns fazia com que a idolatria se manifestasse. Então, por aí as coisas andaram. Mas você assistia jogos, você ia Ah, assistir. ia, Você lembra, por ia. exemplo, também da inauguração do Maracanã, coisas assim? Eu desfilei na estreia do Maracanã como nadador, de calção vermelho do América. Havia uma equipe do América desfilando na inauguração do Maracanã, eu estava lá. Hum. Eu sou eh, um atleta que estreiei no Maracanã Bacana. com muito orgulho. Acontece. Depois eu joguei no Maracanã umas 3 vezes pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Disputava campeonato universitário, eu era titular, acabei jogando no Maracanã, fiz um gol no Maracanã, É não bom. mais do que mas fiz. Mas conheço o Maracanã como a palma da minha mão. Algum jogo que tenha mais lhe marcado, seu, de você jogar, de você ter uma lembrança que você considera um dos jogos mais bacanas que você participou? Não tenho lembrança, porque cada jogo é um jogo, os resultados eram anotados, mas eu não lembraria particularmente de um, mas lembrava das vitórias do América, do Maneco. Maneco era um pretinho pequenininho, morava no Irajá, era chamado de Saci do Irajá. Jogava com meia-direita do América e era um jogador excepcional. Desse eu me lembro muito bem. E em 1960 o América foi campeão. Hum. E eu lembro, eu fui a alguns jogos, num deles, decisivo, Jorge, zagueiro do América, fez um gol, botou o América campeão, 2-1, virou campeão. Enfim, eu
torcia mesmo pelo América, porque domingo de manhã não tinha nada para fazer. Então a gente ficava conversando com os jogadores, o Ranulfo, o Alarcón. Alarcón era paraguaio e numa decisão América e Flamengo, um jogador do Flamengo quebrou a perna do Alarcón, foi suspenso, etc. Mas o América acabou perdendo o seu jogador e o título. O título ficou com o Flamengo. O América foi vice-campeão. Há um parênteses necessário. O América foi campeão carioca 7 vezes. Pouca gente sabe disso. O América não existe. Ele hoje não existe, mas já existiu e foi campeão 7 vezes. E no que eu pude acompanhar, eu acompanhei com muito prazer. O América é um time que desperta, bom, uma paixão muito grande, né? Para ser o segundo de todo Do mundo. mundo. É por aí. Você mantém um pouco essa paixão pelo América e pelo futebol? Mantive. Porque lá pelas tantas, eu trabalhava na seção esportiva da Última Hora. Comecei, foi o meu irmão Odilon que conseguiu esse emprego para mim. Repórter da Última Hora. E fiquei acompanhando os campeonatos, graças a isso, e por muito tempo. Depois nasceu a Manchete Esportiva. E o Augusto Rodrigues, irmão do famoso Nelson Rodrigues, me convidou para ser assistente dele. Eu aceitei, então eu fui assistente do Augusto Rodrigues e trabalhei na Manchete Esportiva uns 5 anos, por aí. Alguma matéria que você relembre, que pode contar para a gente, que você tenha escrito Não. daquela época? Sabe por quê? Eu era assistente da direção. Entendi. Então, eu que mandava fazer. Aí não posso dizer que alguma coisa tenha sido feita, foi um sucesso por minha causa. Não. Mas eu tive uma participação muito ativa na Manchete Esportiva. Em relação a Copas do Mundo, você tem memórias, a de 62? Eu, na posição que tinha, podia ter sido convocado pela direção para acompanhar a Copa do Mundo. Mas eu não podia sair do país, porque eu era servidor da Marinha de Guerra. E eu não podia viajar. Tinha que ficar servindo a Marinha aos domingos durante 3 anos. Então, na verdade, eu acabei não participando dos títulos, mas muito orgulhoso de estar acompanhando aquilo tudo. Bom, a gente teria tanto mais para conversar, mas eu gostaria de te perguntar como é que então você conciliou essa vida e os interesses no esporte
com a sua vida profissional e de formação nessa tua trajetória na área de educação que você desempenhou Conforme eu intensamente, né? disse ainda agora, nós sempre estudamos muito. Na verdade, é orientação muito grande dos meus irmãos mais velhos. E eu era considerado, enfim, um bom profissional da educação. Isso me enchia de orgulho e me deu condições de escrever com muita facilidade. Isso é importante também. Por que que eu me tornei escritor? Uhum. Porque eu aprendi exatamente nesses momentos de iniciação esportiva. Agora, eu nunca pude viajar, porque eu não podia sair do Brasil nessa época. Uhum. Então, eu fui um bom profissional, um bom repórter, Uhum. um bom chefe de reportagem, mas eu não fui campeão de nada. Nada em matéria de redação. Eu tenho os títulos de campeão, mas eu fui campeão carioca de basquete, desse tamanho. Por que time? Que lá pelas tantas, a equipe do América se desmantelou e eu fui transferido para o Clube Municipal, na Rua Doc Lobo. E de lá disputamos o campeonato municipal, vamos chamar assim. Segunda divisão, mais claro. E dessa segunda divisão eu fui campeão. Eu tenho esse título Que ano foi e isso, essa professor? honra. Que ano? E agora eu tenho medo de Não, errar. não tem problema. Não lembro. Você O tinha mais ano. ou menos quantos anos? Não, isso foi há 50 anos atrás, por aí. Em termos de universidade, qual foi o curso? Você se tornou professor universitário? Foi. Eu entrei para dar aula muito cedo na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, do Instituto Lafayette. Aquele Instituto Lafayette, onde o meu pai achou a taxa cara, me acolheu como aluno mais tarde. E eu fui um bom aluno da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e fui convidado pelo desembargador Ney Cidade Palmeiro, se tornou uma figura adorável na minha família, para dar aula de geometria analítica, porque o curso que eu estava fazendo era de matemática. Então, eu concluí os 4 anos de bacharelado de matemática, depois eu concluí mais 4 anos de pedagogia. E, em consequência disso tudo, eu disputei o título de professor
catedrático. Foi o último concurso de cátedra que houve na nossa educação. Catedrático de História e Filosofia da Educação. Eu passei em todas as provas de 6 horas de duração. Coisa incrível. Era uma barbaridade. Hoje não tem isso, mas era uma barbaridade. A média do concurso de cátedra foi 9,34. Quer dizer, uma boa média em se tratando de cátedra, né? Era uma cátedra. Então, eu sou dos raros professores que sobraram dessa época que tem o título de professor catedrático por concurso público de títulos e provas. Isso... Hã? Na universidade. Na universidade. Mas como professor ou aluno universitário, continuou fazendo esporte? Jogava pela universidade? Jogava, e foi aí que eu pude jogar no Maracanã, para disputando o campeonato universitário, futebol e basquete. Basquete, o campeonato era disputado no quilômetro 47, é a universidade Rural? Seropédica? Isso, É isso, né? Exatamente. Acho que é seropédica. Eu fui vice-campeão de basquete e no futebol a gente não se deu muito bem. Bom, professor, o senhor tem uma trajetória maravilhosa na literatura, na educação. Essa é outra Essa história. é outra história. É uma pena que a gente hoje não vai poder se aprofundar, mas o senhor se tornou membro da Academia Brasileira de Letras e dirigiu a academia, presidiu a academia durante 2 anos. Se puder, então, falar de uma forma breve um pouco dessa tua participação e de que significa, né, significou para você se tornar um membro da Academia Brasileira de Letras, né? Olha, pensando na sua trajetória familiar, né, também. Estou aqui em casa, né? Então eu posso dizer a vocês que o maior orgulho que eu tenho de pertencer à academia é que eu fui o primeiro judeu a ser aceito por concurso. Ninguém me facilitou a vida. Fui aceito por concurso e me tornei acadêmico. Hoje eu sou o vice-decano da academia. O mais velho acadêmico é o Sarney, que me adora e eu a ele. Então eu torço para que ele sobreviva. E, de toda forma, eu sou o vice-campeão. Importante, né? Na academia. Bom, nós estamos no Museu Judaico do Rio de Janeiro e, no momento, a gente preparou, naquele ambiente da Copa do Mundo de 2026, que a gente não foi muito adiante, mas a gente preparou uma exposição, né, a partir de uma pesquisa profunda, da participação de judeus no futebol, especialmente no futebol carioca. Que bom. Né? Então, depois a gente vai convidar para você poder dar uma olhada. Claro. Né? E não sei se você lembra um pouco do Bela Gutmann, do Léo Feldman. Bela Gutmann foi treinador do América. Ele era húngaro. Né? Ele foi treinador do América, o Bela Gutmann. Com certeza. Foi o introdutor daquela do 4-2-2, é isso? 4-2-4.
Na época não se Falava falava nisso, né? não Hoje se se falava fala, nisso, né? pois é. Entendi. Tá bom. Então eu gostaria de saber se, o que você acha do Museu Judaico estar fazendo uma exposição como essa, Genial, né, genial, abrindo as portas na cidade um pouco para genial. um aspecto, né, no fundo, né? Deve divulgar mais, Uhum, essa é a minha opinião. Deve divulgar mais, porque o trabalho que vocês fazem aqui é genial, uhum, mas pouco divulgado. uhum, Então, eu acho que o esforço que isso representa merece uhum, uma atividade mais intensa, né? uhum. O museu tem E eu, no que couber, eu ajudo. Aliás, eu tenho um programa na televisão, domingos às 20h30, não é, Luciano? Hein? Identidade Brasil no canal Futura. Identidade Brasil no canal Futura. Você pode anotar que tem direito a uma gravação com o Luiz Gelma. A Luciana vai me lembrar de mandar o Luísio convidar alguém No museu, Charles, em pode ir. nome Tá ótimo. do Museu Judaico a fazer um programa lá. Uhum. Esse programa eu fiz durante 5 anos. Aí cansei. Eu estou cansado. Aí chamei meu genro, o Iso Gelman, que é da televisão, para fazer no meu lugar, e ele tem feito muito bem. Agora, eu perguntei para o diretor da televisão qual é a audiência desse programa. Aí ele pediu 1 minuto, foi lá na- no computador, e 20 milhões. Aí eu disse, olha, que loucura, eu acho que não é verdade. Se você está duvidando da Globo, eu digo, eu? Quem sou eu? Eu sou amigo do Dr. Roberto Marinho. Isso era mesmo. Então, o programa tem uma audiência de 20 milhões de pessoas. É um bocado. Vale a Vale a pena. pena, não, com certeza. O convite já foi aceito. O convite está Já está aceito. feito e vai Tá ser bom. executado. Tá. Bom, para encerrar, só vou fazer a última pergunta. Você ainda assiste e acompanha futebol pela televisão? Toda semana. Então, conta então um pouquinho só para Agora eu encerrar. vi ontem o Vasco derrotar o Fluminense. O Vasco jogou bem, paca, e o Fluminense jogou muito mal. Entregou o jogo. Bom, o senhor Tá. pode, então, falar o nome da sua esposa, o nome dos filhos, netos, por favor, só para a gente A encerrar e minha deixar gravado. esposa de sempre, não tem outra, é Ruth. Casamos há mais de 20 anos. Há mais de 20, há mais de 40 anos. Temos mais de 60, né? Você é mais velha ainda. É por isso que ela não veio. Mas nós temos 3 filhos. Uhum, O Celso, que é reitor da Unicarioca, uhum. a Andréia, que é presidente do CIEE do Rio de Janeiro, cargo que eu exerci durante 15 anos, passei para ela, e a Sandra, que é psicóloga, muito competente, aliás,
e que, enfim, são 3 figuras adoráveis. Bom, deles 3, eu tive 6 netas, todas mulheres, cada um com 2. 2 do Celso, 2 da Sandra, e 2 da Andréia e 2, da Sandra. Bom, agora chegou a vez das bisnetas. Então eu tenho 4 bisnetas, todas mulheres. Eu não sei se vocês repararam, que são 4, 3 netas, 4 bisnetas, somando tudo, só dá mulher, até que, semana passada, o Todo-Poderoso mandou me dizer que a próxima vai ser um garoto, da Dorinha. A Dorinha vai ter um garoto para quebrar essa hegemonia absurda Nada. só da mulher. Bom, Lá em casa. professor, então eu vou encerrar. Gostaria de saber se você quer comentar alguma coisa mais, Não, eu quero para pedir depois abrir um desculpa, eu pouquinho para. vou dizer uma coisa. Hum. Eu estou com um problema na garganta. A garganta está me doendo. Quer mais um pouquinho? Então, não, Né? estou tomando. Então, eu teria muito mais o que falar, mas eu peço desculpas a vocês Não. de já ter falado o máximo que eu podia. Não, eu que te Mas agradeço pode sua ser presença. pode haver uma outra Que oportunidade ótimo, tá que eu ótimo. esteja melhor. Eu estou falando mal e andando pior. As minhas pernas de atleta, estão com um incômodo que se deve a reumatismo e tudo mais, mas Não, nós, é a vida. nós Eu agradecemos. fiz 91 anos, faltou dizer isso, semana passada. Uhum. Fiz 91 anos. Eu espero chegar aos 100. Com certeza. Torcendo pelo América e pelo Fluminense. Continuo Vou torcer. torcendo pelo América. América, tá bom. Bom, agora, se você me permitir, abrir um pouco para algumas perguntas, pode ser? Vou botar Claro. um pouco mais rápido. Obrigada, professor. Deixa eu só pegar, tem que pegar os microfones. Tá. É só tirar o magnético que tá aí dentro. Acho que você derrubou aí dentro. Aí, Deixa eu botar. isso. Quando o senhor virou América, deixou de ser Fluminense? Não, eu tenho muita simpatia. Ontem eu torci pelo Fluminense. Ontem não adiantou nada. O Vasco estava. E quando o senhor virou como jogador de futebol, recebia algum salário, algum prolabore ou era... Nunca. Sabe o que a gente recebia? Guaraná. Guaraná. Você olha, isso aí, acabava o jogo, tinha uma garrafa de Guaraná à disposição. A dinheiro, jamais. E o senhor quis seguir carreira com esporte ou não quis? Como? Quis seguir carreira com esporte, com futebol, com basquete, quis continuar sendo... Não houve oportunidade. Não é que eu não quisesse. Eu tinha simpatia pela atividade. Você sabe, tá na Tijuca, aí passa o Lotação, você pega porque vai jogar em Campo Grande, no Aliados. Eu tinha prazer nisso. Era longe, sacrificado, mas
eu gostava. Mais alguma pergunta? Aqui mesmo. Pra cima. Isso. Aqui, mais ou menos nessa distância. Tá bom. Antes do amigo Sim. fazer a pergunta, Sim. eu quero dizer que eu lancei ontem esse livro, Diálogos com o Futuro. É o meu livro número 106. Majotov. 106 livros lançados. Eu trouxe um para a biblioteca do museu. Ótimo. Obrigada, professor. Obrigada. Majotov. Sim. Professor, primeiro Agora vai, amigo. agradecer a experiência do senhor, porque realmente a experiência do senhor é muito boa. Então, que é justamente até para novas gerações, até para a juventude da comunidade judaica, principalmente a juventude da comunidade judaica da Tijuca, que justamente seria até um privilégio a comunidade judaica da Tijuca, os jovens lá do Monte Sinai, os jovens, inclusive, que frequentam o Templo Sidão ali com o Rabino Sherem Avraham, que o Rabino Sherem Avraham, em 2005 e 2006, ele dava aula para jovens ali no Templo Sidão ali, quer dizer, realmente a juventude tem muito a aprender com o senhor. Certo. E pegando um pouquinho a questão ainda do futebol ainda, ou do basquete, naquele tempo existia olheiros no futebol ou no basquete, e se por acaso que o senhor falou que quando não teve oportunidade, mas algum olheiro chegou a passar chegou a olhar o senhor jogando ou futebol ou basquete, ou algum amigo do senhor jogar futebol e basquete, e não houve nenhum interesse de algum olheiro para poder justamente ajudar a patrocinar, a lançar assim no próprio Fluminense, que o Fluminense já tinha futebol naquela época, ou no Vasco, que o Vasco já tinha basquete naquela época, não houve nenhum olheiro para buscar. Um parêntese. Eu treinei no Vasco, no tempo do Otto Glória. Um amigo meu do colégio Veracruz, o pai era amigo do Otto Glória, treinador, e conseguiu que nós fôssemos treinar no Vasco. E eu treinei lá. Marquei um ponta argentino chamado Salvini, era da seleção argentina. Me botaram para marcar o cara. Eu treinei depois outra vez. Mas treinar em qualquer clube, você tem que ter dinheiro para condução, tem que ter tempo para dispor, etc, etc. Eu não tinha nada disso porque eu trabalhava. Eu, desde garoto, desde os 15 anos, eu trabalho nos jornais. Trabalhava na Última Hora, depois trabalhei no Jornal do Brasil, e assim foi. Então, eu nunca me vi às voltas com nenhum olheiro, porque eu não tive chance de que isso acontecesse. E pegando esse gancho do senhor rapidinho, que o senhor falou que chegou a jogar no Vasco, então. E nesse que o senhor jogou no Vasco, então justamente Eu não joguei, eu treinei. treinou Treinei no Vasco. Ninguém disso, ali no Vasco quis patrocinar o senhor, porque Mandou o Vasco tem voltar. dinheiro. Não, eu tinha essa alegria. Semana que vem, terça-feira, 10 horas, todo mundo aqui. Eu não fui. Entendeu? Quer dizer, eu fui convocado para voltar, mas não. Eu é que não voltei. Sim. Agora vamos passar para outra pergunta, tá? Por favor. Primeiro agradecer a toda a história da sua experiência, e o senhor colocou a questão da Faculdade de Ciências e Letras do Instituto Lafayette, que depois deu origem ao UERJ, né? Foi. A UEG, aliás, o UERJ mais tarde, a UEG. O senhor chegou a ser professor da UEG, né? Da UERJ.
foi catedrático, Não, eu estou aposentado. aposentado de lá. Sim. Alguma questão assim do senhor, enquanto no seu tempo de professor de lá, o que que o senhor traria aqui assim, É rapidamente? uma boa pergunta. Hoje há uma preocupação grande com a qualidade da educação, que vem desses tempos. Acho que relaxamos muito em relação à qualidade. E eu lamento muito isso, porque a educação deu uma piorada. Eu disse ontem na televisão, mostraram como o Rio de Janeiro está em última posição no ensino médio, né? Isso é muito lamentável, mas eu venho de um tempo em que a qualidade era predominante. Legal. Mais alguma pergunta antes do Charles encerrar? Alguma pergunta ligada ao futebol, ao basquete? O Charles agora vai encerrar então o evento. Bom, eu queria agradecer a presença de todos vocês. É um prazer a gente poder compartilhar a informação, né, da exposição e agradecer principalmente a gentileza e o carinho do professor Arnaldo por compartilhar essa história engraçada, curiosa, sua trajetória no esporte, na educação. E a gente queria oferecer uma lembrança, algo singelo para o professor Arnaldo. Eu queria explicar o que é. É melhor do que uma caixa de chocolate, né? Isso não existe. O senhor falou que sua família é originária de Ostrovets, né? Então aqui a gente juntou algumas fotografias que a gente consegue na internet da sinagoga de Ostrovets. A sinagoga de Ostrovets, e eu também tenho parentes que vieram de Ostrovets, muitos judeus de Ostrovets vieram, havia um comitê de sobreviventes de Ostrovets no Rio de Janeiro. A sinagoga era de madeira, era muito bonita, só que na guerra, como muitas sinagogas de madeira, foram queimadas. Então ela não existe mais. Então essas fotos a gente encontra na internet. O que a gente não encontra na internet são documentos do Arquivo Nacional Polonês. São listas dos nomes dos contribuintes ou dos doadores que mantinham a sinagoga de Ostrovets nos anos de 1930, 31 e 32. Então o que a gente está oferecendo aqui, além das fotos, é a lista que mostram os nisquié, né, que estavam contribuindo para a manutenção da sinagoga de Ostrovets naqueles anos. Tem vários nisquié, você vai poder reconhecer alguns, tios, tal. Tem um Mordecai Meyer. Esse é meu pai. Tem Berek também. Tem Berek, que eu não sei se é seu avô. Ele é o pai dele. Então eu deixo aqui uma lembrança Muito bacana. que é em linha com a história do Museu Judaico. A nossa missão é preservar e divulgar a história dos judeus, da comunidade judaica do Rio de Janeiro. Então, o Arnaldo Nisquié nasceu no Brasil, o pai dele, Mordecai Meyer, imigrante, veio para o Rio de Janeiro, então tem tudo a ver com a missão do Museu Judaico. Claro. Então, com o carinho do Museu Judaico. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, gente. Tem um coquetelzinho aí, quem quiser aproveitar.